Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, num dia de grande movimentação no cenário da vida política aqui no Brasil e fora do nosso país também. Fora do Brasil, as notícias que estão chegando até nós nos dão conta que a partir de janeiro, com a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, o mundo passará a viver situações, no mínimo, complicadas. Isso a julgarmos pelas figuras que Donald Trump está apontando como aquelas que farão parte do seu governo no seu primeiro escalão. Vou conversar com vocês sobre essa situação e sobre situações aqui no nosso país, no mínimo inusitadas, como, por exemplo, o fato de um senador da direita bolsonarista se conflitar com outro senador da extrema-direita negacionista bolsonarista sobre o fim da jornada 6x1 aqui no Brasil. E também qual é o posicionamento que a figura do inelegível já começa a apontar no meio dessa discussão e também do governo Lula. Bom, antes de entrarmos aqui nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui começar com as nossas situações internas, né, gente? Olha, hoje teve uma coluna do Reinaldo Azevedo e o Reinaldo Azevedo, ele retransmite na coluna dele um pensamento que é muito comum dos empresários que não gostam de ceder um átomo para o trabalhador, porque isso sempre representa uma menor lucratividade para eles. Mas, gente, eu fiz contas hoje pra caramba, porque como vocês que acompanham o nosso portal já sabem, eu tive um restaurante, um grande restaurante por quase 15 anos aqui no Rio de Janeiro. Então eu fui empregador, então eu fazia cálculo ali de horas extras, a gente tem algum manejo com essa história. E tem muitas coisas que são jogadas que são absolutamente falsas. E o Reinaldo Azevedo, infelizmente, ele reproduz um pensamento recorrente que qualquer coisinha para o trabalhador é o fim do mundo, é o fim para o empresário. E aí ele acha que o governo, um governo que tem um presidente da República, que foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores, ou um membro, o maior personagem do Partido dos Trabalhadores, que fez a sua vida política na luta sindical, defendendo o trabalhador, que o governo de Lula não deve entrar nesse tipo de discussão. Gente, não é apoiar a proposta ou deixar de apoiar, não. É não entrar na discussão. E aí, gente, é o fim do mundo, né? Acompanhe aqui a fala de Reinaldo Azevedo, porque ele é um jornalista muito respeitado pelos conservadores aqui no Brasil e por alguns setores nem tanto, né? Mas ele é uma pessoa inteligente e vale a pena a gente sempre refletir sobre algumas coisas que ele fala. Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, acho que o governo não tem como governo de embarcar nessa. Tem que deixar esse assunto fluir no Congresso. Claro que existem contratempos, né? Primeiro vamos ver quanto tempo se vai implementar isso, porque de saída também não podemos fazer de conta que a ideia só traz benefícios, né? Existe um aumento no custo do trabalho, é óbvio. Bom, isso é fato. Há um aumento no custo do trabalho. Mas qual a relevância desse custo no trabalho? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. É uma questão matemática. Existe um aumento no custo do trabalho, esse aumento no custo do trabalho será transferido para as coisas, né? Seja lá o que a empresa venda. Gente, esse é um fato, porque no mundo do capitalismo, no mundo do empreendedorismo, no mundo das empresas, no mundo do comércio, todo mundo que tem uma atividade visa no final da história um ganho, um lucro. Evidentemente, se há uma despesa adicional, isso é repassado sempre para o preço dos serviços. Gente, quando você viaja, você que tem a oportunidade, ou teve, de viajar para fora do Brasil, você paga muito mais caro em função do dólar, da variação da moeda, do euro, mas você, proporcionalmente ao custo das coisas, você também paga mais caro, porque o trabalhador lá também é mais bem remunerado do que aqui no Brasil. E isso não faz com que ninguém reclame das coisas, ou que as pessoas deixem de comprar. É o custo da coisa. Então, isso tem uma série de percepções para a gente analisar. Mas vamos analisar aqui concretamente algumas coisas, né? Eu fiz alguns cálculos, gente, passei hoje fazendo um monte de cálculo, mas só para ilustrar aqui para vocês. Olha só, uma empresa, vou pegar aqui no setor de alimentos, que tenha um faturamento geral de R$ 150 mil por mês,
pagando muito bem aos seus funcionários, pagando desde o gerente até um cozinheiro, o atendente, o menino que lava os copinhos, enfim, o faxineiro. A média mensal salarial fica em R$ 37.500, né? Isso já incluindo todos os impostos. Isso numa jornada de trabalho de 44 horas semanais. Se a jornada passar para 40 horas semanais, ou seja, o cidadão deixa de trabalhar aos sábados e passa a trabalhar só de segunda a sexta, o empregador que conversar, que negociar com o seu empregado para que ele tenha horas extras no sábado, ele vai pagar 4 horas extras a mais por semana, e essas horas extras terão um adicional de 50%. Portanto, ao final do mês, esse empresário que gastava 25% de salário no cômputo da sua movimentação geral, ele vai ter uma despesa adicional que vai ultrapassar a 27,9%, vai chegar a 28%. Então ele vai ter um aumento de 3% no seu custo geral. Ele vai passar exatos 3% nos preços que ele pratica se ele tiver um restaurante. Portanto, o cliente que estava acostumado a pagar, como a gente diz na linguagem de restaurantes, né, um ticket médio de R$100, ele vai passar a pagar R$ 103. Para o trabalhador ou ficar mais bem remunerado ou para ele não precisar trabalhar no sábado e no domingo. Então, gente, o impacto é absolutamente assimilável pelo setor empresarial de todos os modos. E se o governo quiser entrar, e tem que entrar nessa discussão, fazendo algum tipo de média, pode fazer ali um desconto sobre o adicional que se pagará de imposto sobre as horas extras desses trabalhadores. Gente, nós temos muita tecnologia hoje, dá para organizar isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais veloz. A qualidade de vida do trabalhador vai melhorar, a sanidade mental do trabalhador nas empresas melhorará, o ânimo das pessoas trabalhando melhorará, o atendimento tende a melhorar também. Então, gente, é um jogo de ganha-ganha. Mas o empresariado mais radical, o egoísta, o pilantra, o salafrário, não quer conversar sobre esse assunto. E aí muita gente acaba embarcando nessa história. Mas e o governo Lula? Como é que deve se comportar no meio dessa história, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma situação inusitada, que foi aqui o Bolsonaro se posicionando, né? Entrevista, Bolsonaro afirma ser contra o fim da escala 6x1. E aí ele metralha, né? Ele dizendo o seguinte: eu sou contra a jornada, né? No meu governo, o que eu fiz? Eu quis que os trabalhadores que estivessem reclamando da jornada de trabalho, cada um abrisse a sua própria empresa. E aí o cara poderia fazer o que ele quisesse com a empresa dele e ganhar quanto ele quisesse, ganhasse 10 mil, 20 mil. Isso é a figura do inelegível que nunca trabalhou na vida dele, sempre vagabundeou, levou os filhos todos para vagabundagem, colocou as suas ex-esposas todos nesse arcabouço da vagabundagem e, portanto, fica ditando regras sobre aqueles trabalhadores que, de fato, trabalham no nosso país. Então, ele está contra. Se o Bolsonaro está contra, o bolsonarismo vai contra também. E o pastor Silas Malafaia é um mentor intelectual, espiritual, econômico e constitucional do Bolsonaro. Caladinho, né? Porque essa proposta visa beneficiar o povo trabalhador, o cidadão. Então, como ele é uma figura da extrema-direita, é um assunto que ele não está entrando. Que a extrema-direita não entre, ou entre para atacar, é uma história. Mas nós, do campo progressista, nós não podemos fazer o papel de mudos. Nós aqui funcionamos como espécies de grilos falantes, né? Da fábula do Pinóquio, que era aquele grilinho que ficava ali falando, chamando a atenção. E nós aqui formamos uma legião de grilinhos falantes. E a gente vai somando aqui as nossas falas, vamos fazendo mais barulho para chegar até o governo, para que o governo assuma essa bandeira também e entre nesse embate. Porque tem gente aí que a gente nunca imaginou e que começou a entrar nesse debate também. Se a direita puxar essa bandeira, a gente vai perder um bonde da história. A direita vai ficar boazinha aqui no Brasil, né? Então, gente, eu não consigo entender porque até agora o governo Lula não teve uma participação maior nesse debate do ponto de vista do interesse do trabalhador. Isso a gente tem o dever de cobrar aqui e muitas vezes isso não acontece porque, como nós sabemos, o presidente da República ele é totalmente alheio
ou completamente, ou quase que completamente alheio às coisas que estão acontecendo em minúcias nas redes sociais. E se as pessoas não informam para ele o que está acontecendo, aí de fato ele fica vendidaço no meio dessa história toda. Ele não saberá o que está acontecendo, exceto pelas informações que chegam através dos jornais. O depoimento do senador Cleitinho, que não é do PL, é dos Republicanos, foi um depoimento que mexeu com muitas pessoas e está viralizando. E eu tenho um dever aqui de mostrar para vocês que o discurso dele não é o discurso, nesse particular, de alguém que defende os interesses da direita, mas está alinhado ali com o pensamento do trabalhador, mostrando que esses fenômenos acontecem em países como o nosso. Pessoas que vêm de estratos sociais mais baixos, economicamente, chegam até o parlamento e muitos deles acabam votando, sempre se comportando, sempre contra os interesses da classe trabalhadora, do povo em geral. Mas alguns não, alguns guardam essa identidade, como é esse caso específico que eu quero compartilhar aqui com vocês, gente. Não dá porque o cara é de direita, republicanos e tal, da gente ignorar algumas falas que são muito positivas e cairiam muito bem num deputado, num senador de esquerda, um deputado progressista. Vamos ver o que ele falou aqui. Aqui, e que possamos, se nesse momento agora, acabar com essa escala de 6 por 1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6 por 1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar porque não faz essa escala de 6 por 1. Então eu sei muito bem, eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6 por 1. Eu amo o que eu faço. Sempre amei trabalhar. Sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que valorizar assim o trabalhador. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência, já teve reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui: fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós, a classe política. Então, se o texto lá está errado, se o texto não está legal, que nós possamos aqui fazer um texto melhor, que a gente possa fazer aqui uma maneira para que possa reduzir impostos para os empresários, que fique equilibrado, que a gente consiga valorizar o trabalhador, acabando com essa escala, mas que a gente consiga também não atrapalhar o empresário. Vamos estudar e vamos fazer isso. Se todo mundo está falando que é desumano a escala de 6 por 1, qual que é o problema da gente poder trabalhar em cima disso? A gente fica aqui, às vezes, aqui 1 mês, 2 meses, sem fazer nada. Vamos discutir o que realmente muda a vida das pessoas. A população brasileira precisa disso. A gente precisa tomar alguma atitude. Já passou tantas reformas aqui. Qual que é o problema agora de a gente poder ajudar o povo brasileiro? A gente precisa fazer isso. Você quer uma parte, Jorge? Fica à vontade, meu irmão. E é o seguinte, aí ele dá uma parte aqui para esse deputado senador, né, que é empresário, tem empresa ali de pesca, né, e atacou visceralmente a fala do Cleitinho. E o Cleitinho deu uma sapatada final na criatura, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Na nossa Constituição, previsto a punição. Então esses caras... O da pesca aí, o Safe, ele falou, não, o trabalhador tem que negociar com o empregador, né? Os dois, hoje a legislação permite isso, né? Aí o Cleitinho falou na sequência. Tem vício de origem e é para destruir o Brasil e controlar cada dia mais a população brasileira. Obrigado pelo apoio, você é um cara querido e gentil. Tamo junto. Obrigado. É importante a gente entender que na teoria que você falou é lindo, mas na prática não funciona. A gente se lidar aqui com seres humanos que são egoístas e covardes. Acaba que se não tivesse o Estado hoje, a gente tava na escravidão até hoje. Então, o som está meio embolado, né? Realmente o som não está muito bom, mas é o áudio original. E ele falou coisas muito interessantes, que são lógicas, que dizem respeito ao que nós estamos vivenciando, né? Eu comentei com vocês que a figura do inelegível está se colocando contra. O Pimenta, mostrei para vocês, o ministro da SECOM, se posicionando a favor. E aí, quando a gente entra nas redes sociais da presidência da República, do presidente Lula, qual é o destaque principal? Aqui no YouTube tem um dia saudável para vocês. E depois tem outro vídeo. O presidente Lula sanciona o projeto de lei que institui o Dia Nacional do Maracatu. E as redes pegando fogo com essa história. E aí se coloca, a assessoria de comunicação, coloca o vídeo aqui do Lula, no meio desse processo todo que a gente está vivenciando.
Ele falando aqui da importância da batida que eu tive na cabeça. fazer exercício, né? Eu estou voltando da ativa agora. Então, gente, meu amigo e minha amiga, olha, tem alguma coisa muito complicada acontecendo no Brasil, no governo Lula, porque essas situações não dão para a gente achar que não estão acontecendo, que é um assunto que não está mobilizando, que não chama atenção. É uma coisa impressionante. Nós vamos continuar aqui fazendo nosso papel, porque nós ajudamos a eleger esse governo. Nós temos responsabilidade também para todas as pessoas que a gente pediu voto, que a gente disse que, olha, estamos indo um outro caminho e a gente tem que continuar assim. A mesma energia que a gente usou durante o processo eleitoral, a gente tem que usar agora para garantir que essa gente insana nunca mais volte ao poder aqui no nosso país. Mas não dá para a gente ficar achando que está tudo bem, não. A gente tem que continuar na nossa pegada, né? É como eu penso, gente. Mande seu comentário para cá. Tô certo ou tô errado? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!